Esther, tudo bem? Obrigado aqui estamos. por ter aceitado o meu convite de falar sobre isso aqui. Imagina, um prazer, super prazer. Esther, você sabia que eu comecei a empreender, né? Descobri essa vocação e esse mercado, né, de sites por conta do seu trabalho? Você me disse uma vez isso, eu não sabia e eu acho muito legal. Eu acho que esse é o grande objetivo, pelo menos ao meu ver, quando você empreende ou quando você comanda alguma coisa, você vê as pessoas com as quais você trabalhou seguindo adiante e crescendo. Isso para mim, hoje, muito mais do que há 23 anos, né? Quando eu montei o Fuxico, mas isso hoje é o meu grande objetivo. Eu vejo hoje estagiários meus, em qualquer veículo que existe, tem alguém que passou pelo Fuxico. E isso para mim é sucesso, mesmo, assim, sem nenhuma demagogia, é muito fácil. Não, porque de repente a gente formou muita gente aqui, a gente continua formando. Num determinado momento, eu confesso, teve uma época que eu ficava muito brava com isso, mas a maturidade, a estrada faz a gente entender que é isso. Você dá o caminho e as pessoas seguem depois, cada um dentro da sua vontade. E saber dessa sua história aí eu achei muito legal, porque inspirar alguém, eu acho que a gente não faz muito plano, né, para isso. Exato. Mas é muito gostoso saber disso. Rick, como que você começou? Como é que foi a ideia de abrir a Loguei? Foi uma coisa muito da minha própria experiência de vida, experiência pessoal, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no exterior e foi quando eu me descobri e me aceitei como homem homossexual. E foi lá no exterior, eu estava na Inglaterra, que eu conheci um rapaz e ele me presenteou com uma pulseira nas cores do arco-íris. Aí eu acabei voltando aqui pro Brasil, eu decidi voltar e quando eu cheguei eu perdi essa pulseira e eu não consegui encontrar uma outra igual. Então foi um estalo que deu assim na minha vida. Eu comecei a pensar por que a gente não tinha esse tipo de produto voltado para o nosso público aqui no Brasil. E como que surgiu essa oportunidade, essa vontade de empreender? Na verdade, acho que não foi uma oportunidade, foi uma necessidade de empreender. Eu saí da Folha por um convite da Record, que era para ser diretor de um programa, um talk show que o Gugu ia fazer na Record News, que nunca existiu, nunca foi nem para o papel. E depois de algum tempo eu percebi que, na verdade, a Record não me contratou para trabalhar, ela me contratou para eu levar um cala-boca, porque na Folha de São Paulo eu incomodava demais a Record. Quando estava para vencer meu contrato, um ano antes de vencer mais ou menos, a Record começou também a baixar os salários, né? A reduzir os salários dos PJs pela metade. E aí eu falei, o que eu posso fazer? Eu olhei assim para o mundo digital e vi sites como Na Telinha, como Fuxico, e falei, poxa, esses caras estão no mercado aí já faz tempo, devem estar sobrevivendo de forma digna. E falei, vou fazer o mesmo. Quando que você descobriu que isso poderia ser um negócio, né? E viver disso, de fazer roupas de vinil? Foi uma surpresa para mim até hoje. Eu ainda me surpreendo, são muitos desafios. Durante a pandemia, eu recebi alguns contatos de amigos perguntando sobre peças, valores, né, de como que funcionava para criar uma peça exclusiva para eles. E através de uma amiga, a Anne, que é cantora, ela veio até minha casa. E aí nós criamos um personagem para ela. E é a partir dela que foi assim vindo outros artistas e foi vindo outras criações também. Você que é roteirista, que trabalhou em TV, designer também, né?
Como é que surgiu a oportunidade de você começar a trabalhar com a internet? Olha, quando eu era roteirista na MTV, a gente já fazia muita coisa para o canal que na época era no UOL, que não tinha nem YouTube ainda. Saindo de lá, indo trabalhar na TV aberta, quando eu fui pra Band, eu comecei a sentir muita falta daquela liberdade que a gente tinha na MTV de fazer qualquer coisa, assim, principalmente vídeos de humor e tudo mais. Aí eu lembrei que eu assistia uns canais de vlogger gay, um que era canadense, o outro era americano, e eu sempre ficava me perguntando, nossa, quando que vai ter no Brasil, assim, pra gente poder ver? Aí eu falei, eu sei, vou criar um canal pra falar a princípio do mundo gay, né, porque eu não tinha nem consciência, assim, de sigla, de militância e tal, que aí eu fui apanhando e aprendendo, e também aprendendo muito pra levar pro canal e também pras pessoas, assim, fui aprendendo muito junto com a audiência, né. Pride Brasil, ela nasceu em plena pandemia, né? O que é muito bom para quem está vendo, porque nós sabemos que muitos negócios, pequenos e médios negócios, nasceram na pandemia. E muitos fecharam. E outros fecharam, porque as pessoas acabaram ficando sem rumo e outras... eu sempre lembro de uma amiga nossa, que é a Cida, ela fala assim, alguns vão chorar e outros vão vender lenços, né? E é bem isso que aconteceu, né? Então, algumas pessoas tiveram que sair da zona de conforto, se reinventar. Todo negócio, eu acho que isso tem que ficar muito claro, né, para início, já que a gente está falando de empreendedorismo, todo negócio ele tem que ter um planejamento. Então, a Pride não nasceu do nada. Eu falo que assim, eu estava no sofá quando eu tive o start, mas ideias nascem assim. Mas se você tem uma ideia e você não vai executar ou pensar como fazer, de nada vai valer a ideia. A diferença é que você teve a ideia e você foi lá, planejou e executou. Então acho que esse é o primeiro ponto, né? Ideias boas nascem todos os dias. E essa é a diferença do empreendedor para quem não é. Para quem não é. Porque o empreendedor ele tem a ideia e ele coloca em prática. Ele coloca em prática. Isso. Então... Bom, gente, vocês viram que a semelhança de história do empreendedorismo é parecido. Então, mais uma vez eu deixo aqui a dica para vocês tentarem, começarem alguma coisa, aquilo que você já sabe fazer, porque no começo realmente a gente faz mais sozinho, a gente começa sozinho e depois é que a gente começa a agregar outras pessoas para trabalhar com a gente. Se a gente ficar esperando o momento ideal para a gente fazer, nunca vai chegar. Então, bota para fazer que a coisa acontece.